Santana, do Restelo. Porquê? Olha, primeiro porque gosto muito. Acho que é um sítio incrível e que todos deviam conhecer. Mas filo também porque há aqui uma situação muito séria e que mostra muito a governação da cidade de Fernando Medina, que é o não ouvir as pessoas. As famosas Torres do Restelo, um projeto de habitação acessível que foi feito e está a ser agora finalmente discutido. Estamos quase a 3 meses das eleições, nunca foi falado com ninguém e de repente as pessoas dão-se conta que estava a ser desenvolvido um projeto que ia trazer 2.000 pessoas para o Restelo, sobretudo aqui numa densidade populacional já bastante elevada. E portanto significa, por um lado, um sítio onde as pessoas não foram ouvidas e, por outro lado, algo extraordinário, que é alguém que diz que pensa na cidade da proximidade, não pensa numa cidade de proximidade. Porque aquilo que precisa esta parte do Restelo é exatamente equipamentos, serviços, para lhe dar um feeling de bairro, para lhe dar um sentimento de bairro. E, portanto, estar a trazer um projeto desta dimensão é um erro para a cidade e mostra exatamente aquilo que Fernando Medina não faz. Sr. Engenheiro, mas não sei qual foi a sua influência, enfim, presumo que terá também denunciado toda esta situação, mas convenhamos que teve o seu papel muito facilitado, por variedíssimas razões, porque era um projeto associado ainda a Manuel Salgado, que neste momento é uma péssima ideia para qualquer projeto. Era um projeto em que tem uma comissão de moradores muito estruturada, muito ativa, que é os vizinhos de Belém do Restelo, e o próprio Bloco de Esquerda na Câmara estava também contra este projeto. No entanto, este projeto significava 440 casas de renda acessível. E elas são muito importantes, ou seja, a renda acessível é muito importante, mas ela tem que ser pensada exatamente onde é que vai ser feita. Como é que nós vamos pôr 2.000 famílias, essas que são 600 e tal fogos que estavam previstos, num sítio onde não há metro, onde os autocarros não passam como deviam. Agora, obviamente, ontem já houve uma discussão a dizer que iam pôr mais autocarros e que um dia haveria metro, mas isso são promessas ocas. Ou seja, uma cidade deve ter densidade nos pontos onde tem transporte. Não é o caso aqui do Alto do Restelo, não é o caso aqui desta zona. Perdemos então, para já, perto, pelo menos porque havia de facto aqui uma espécie de parceria entre a Câmara e entidades privadas, portanto, quase cerca de 400 seriam para a Câmara, para a tal renda acessível, e 200, enfim, para privados. Mas a questão, e portanto perde-se isto, a questão que lhe coloco é, e como é, na sua opinião, que tipo de alternativas é que devem ser criadas? Porque Lisboa precisa de facto de habitação, precisa e sobretudo, portanto, quais são as suas propostas? Isto é, neste caso concreto do Restelo, o que é que teria feito diferente? Claro, portanto aqui a proposta que eu fiz é uma proposta muito diferente, que era a construção, no fundo, de um corredor verde que iria daqui, desde os moinhos, daqui deste alto, até ao sítio onde está implantado e depois até Monsanto. Portanto, seria um corredor verde e teria habitação social, mas com muito menos andares, com muito menos densidade e com menos metros quadrados. E depois isso criaria aqui esta zona verde com mais equipamentos para as pessoas. O problema em Lisboa não é a falta de terrenos. Há muitas zonas ainda que se podem construir em outras zonas da cidade. Aqui pode-se construir um bocadinho, noutras zonas pode-se construir mais um bocadinho. O que não se pode é acumular tudo no mesmo sítio. E essa é uma das estratégias que eu penso que estão erradas. A segunda é que o modelo de renda acessível que está feito é um modelo muito difícil. Porque no fundo está-se a pedir aos promotores privados para terem menor rendimento. E os promotores privados, obviamente, preferem fazer casas sem ser a renda acessível. O que é que tem acontecido? Das 6.000 fogos que Fernando Medina prometeu às lisboetas, só entregou 300. Porquê? Porque o modelo não funciona. E aí é que eu proponho um modelo diferente, que era buscar um bocadinho a ideia que se deve lembrar, bem como eu me lembro da minha geração, da chamada EPUL. E que tinham aqueles projetos da EPUL Jovem em que a própria Câmara Municipal era
um promotor imobiliário. Porquê? Porque a Câmara tem muitos terrenos. Tem edifícios devolutos. Aliás, eu já pedi várias vezes para a Câmara me fornecer aquilo que é a listagem dos edifícios devolutos que tem e são incapazes de o fazer. Parece que estão a fazer essa lista há anos, mas para além de terrenos e desses edifícios há pouca vontade. E a pouca vontade aqui é que é realmente extraordinário, porque quando nós precisamos de habitação acessível, nós, se estamos a fazer em terrenos que são comprados por construtores privados, os preços são sempre mais altos. Mas se forem terrenos da Câmara e se conseguir fazer isso, conseguir-se fazer de uma maneira diferente. Mas é muito simpático e o senhor já foi governo e deve saber algumas coisas. É muito simpático porque muitas vezes, por exemplo, esbarra-se e recentemente o Fernando Medina esbarrou no Tribunal de Contas. Mas antes de falarmos disso, o senhor já tem Ele dito esbarrou, só uma coisa, ele esbarrou no Tribunal de Contas exatamente porque o modelo que ele estava a fazer com o público e o privado, o Tribunal de Contas não o aceitou. Um dos modelos que eu estou a apostar e a pensar é um modelo em que a Câmara própria, ela sozinha, é promotora imobiliária. Isso não esbarra já lá vamos, depois vamos às questões do dinheiro, que são sempre essenciais. Mas deixa-me só fazer uma pergunta. O senhor já tem dito que, e já me disse hoje, que a Câmara Municipal de Lisboa não ouve as pessoas. Mas o caso do Restelo é também um caso que, apesar de tudo, a Câmara Municipal ouviu, reconfigurou o espaço, reconfigurou até os próprios edifícios, portanto... Não. Vou só corrigi-la numa coisa. Ouviu agora, 3 meses antes das eleições. Isto está a ser feito há anos. O quê? Ouvir as pessoas é ouvir no princípio. E essa é que é a diferença. Eu acho que uma coisa é fingir que ouvimos as pessoas. Isso pode-se fazer no fim dos processos. É ótimo. A pessoa faz tudo, monta tudo, o arquiteto, e depois no fim vem e diz às pessoas, vamos fazer aqui uma consulta pública. O que se passa aqui é vergonhoso. Aquilo que eu tenho ouvido das pessoas é que foi exatamente isso na consulta pública que fizeram. Alguns faziam perguntas, eles nem respondiam. Não havia nenhum contacto com as pessoas. Ouvir as pessoas é antes. Mas havia um plano diretor municipal. As pessoas que compraram casa no Restelo, elas sabiam que o Restelo iria crescer. Elas tinham também ter um bocadinho de consciência de que isto não ia ficar imutável, não é? E, portanto, a sensação que se tem é que também havia aqui um bocadinho... Havia aqui um processo reivindicativo, não tendo em conta o próprio plano diretor. E isto também... Mas um plano, só perceber, juridicamente, um plano diretor municipal é uma macrovisão daquilo que pode ser feito. E divide, no fundo, a cidade e diz, olha, aqui pode fazer edifícios, aqui não pode, aqui é a zona agrícola, aqui é a zona em que tem só equipamentos, e, portanto, isso é uma divisão. Não quer dizer que isso tudo seja, quando eu compro uma casa, eu não estou a pensar que aquele plano diretor municipal vai ser o que vai existir na minha vida, pode existir depois. Um plano diretor municipal é uma visão a longo prazo e não quer dizer que aquilo seja construído. Para isso é que serve o decisor político, que é para ir pensando a cidade com as pessoas. Muito de um plano diretor municipal, que duram 10 anos, 15 anos, é muito longo. E se não houver o decisor político para ir repensando a cidade, as cidades de há 10 anos ou de há 20 anos não são as cidades do futuro. E é isso que falta, é essa visão de ouvir as pessoas e de fazer isso. Muito bem, então vamos considerar que no caso do Restelo, o Sr. acha que sim, as pessoas foram ouvidas a 3 meses das eleições. E, portanto, é isso que quase que coloca esta questão, isto não houve, ou seja... Fingiram que as ouviram a 3 meses das eleições, essa seria mais... Eles estão a fingir que as ouviram. Completamente, e se perguntar, ouça, isto não é, nem é partidário, nem político, nem ideológico, é falar com as pessoas e perguntar se elas se sentem de facto ouvidas. Sim, curiosamente, ontem um dos elementos da Associação de Moradores, num debate que eu tive a oportunidade de ver, ele dizia que não era uma questão partidária. Claro. E, portanto, e ainda bem, eu acho agora isso vamos falar de uma outra coisa. Falou do investimento, que deve ser um investimento, portanto, o investimento da instituição, da autarquia. Concordará que a pandemia desviou, porque muitas vezes, porque a Câmara Municipal teve que acudir, muitas vezes por solicitação, outras vezes até por ação, a uma série de questões, e que a pandemia, digamos, trocou um bocadinho as voltas às contas da Câmara, e daí talvez o atual governo da Câmara não tenha alcançado alguns objetivos. Ou acha que nem sequer foi isso, que pura e simplesmente o fracasso é evidente e não tem a ver com a situação de pandemia?
Ou terá a benevolência de considerar a pandemia? Não, porque, repare, se for ver as contas de 2017, 2018, 2019, antes da pandemia, já poderia constatar que este Presidente da Câmara era incapaz de executar o orçamento. Ou seja, por exemplo, no investimento, e depois podemos confirmar os números, ele tinha taxas de execução abaixo dos 50%. Ou seja, é um Presidente da Câmara que anuncia um determinado valor de investimento e consegue executar, nem chega à metade desse investimento. E isso é antes da pandemia. Aliás, o relatório é público e mostra exatamente isso. Portanto, o problema de execução desta Câmara é pré-pandemia. Obviamente que a pandemia terá agravado a situação, porque se já somos incapazes de executar, e eu digo-lhe que, por exemplo, quando estava na Comissão Europeia, era impensável que um comissário ficasse a esse nível de execução do seu orçamento. E tínhamos orçamentos muito superiores à Câmara Municipal. Portanto, não é uma questão de dizer não, mas é um orçamento muito grande, é muito complicado. Mas eu venho de uma instituição que posso dizer que é mais complicada do que uma Câmara Municipal e em que isso era impensável. Portanto, a desculpa da pandemia é uma desculpa de certa forma... Não é tanto uma desculpa, é uma realidade. Uma realidade. Não, e eu respeito essa realidade e obviamente estou aqui e estou-lhe a dizer isto sem também ideologia, sem política. Os factos são que esta Câmara tem muito má execução orçamental, que é um Presidente que não tem tido um histórico bom de execução orçamental. Portanto, de alguma maneira, em relação à habitação, ou seja, os seus projetos de habitação, já nos deu um bocadinho aqui, através do Restelo, como é que faria noutros pontos da cidade. Mas eu agora gostaria também de lhe pedir um balanço, que eu acho que não vai ser positivo, mas ainda assim, qual é o balanço que faz do programa de renda acessível da atual liderança autárquica, do Dr. Tomás Fernando Medina, claro? Pois é, o balanço é péssimo, não é? Porque nós temos um programa que não funcionou, da renda acessível. Foram 6.000 fogos, como lhe disse, que foram prometidos e só foram entregues 300, com todos os problemas que houve. E, mais do que isso, torna-se um totoloto. Ou seja, se falar, é por isso que é importante ouvir as pessoas que concorrem a essa renda acessível sentem-se enganadas, porque quando estamos a fazer um totoloto em que concorrem 10.000, 20.000 pessoas e só 10 ou 15 ou 20 ou 40 recebem a casa, as pessoas sentem-se defraudadas, portanto o modelo não está a funcionar. E não está a funcionar porque foi pensado apenas num modelo. Eu acho que temos de pensar em vários modelos. Temos de pensar numa Câmara Municipal promotora, caso de Viena da Áustria, que é um caso conhecido, que funciona muito bem. Temos de pensar também naquelas antigas cooperativas, em que as pessoas se juntavam e construíam o seu próprio prédio e depois dividiam em cotas e com parte norte. Exatamente. Temos de pensar em soluções diversas, ou seja, não há uma varinha mágica para resolver a situação e eu sei disso, sou o primeiro a sabê-lo, até porque venho dessa área já há muitos anos na minha vida, mas venho dessa área como engenheiro civil. E a Câmara, neste aspecto, não há maneira de dizer que ela tenha tido um resultado, ela teve um resultado péssimo. Eu já há bocadinho disse que já pediu as casas de votos, eventualmente à Câmara, esses dados, não tem dados e também, por exemplo, se eu perguntasse isto, normalmente em campanha temos sempre um número na cabeça. O senhor já tem alguma, não sei se já propôs na sua campanha, um número para aquilo que, na sua opinião, seria razoável de habitação, de renda acessível, por exemplo, se obviamente conquistasse a Câmara, vai conquistar, eu vou ganhar, sim, vai ganhar. Mas, por exemplo, qual seria para si, Fernando Medina prometeu 6.000, arrisca alguma promessa, arrisca algum número? Não, porque eu acho que não, aqui não é uma questão, é pensar exatamente o que é que aconteceu nos últimos 10 anos em Lisboa. E Lisboa diminuiu em 50.000 habitantes. E esses 50.000 habitantes são importantes para a cidade, são habitantes, muitos deles famílias jovens, e que nós temos que atrair para a cidade. Mas eu acho que aqui o ponto é, sobretudo, ter essa estratégia. E essa estratégia de ir exatamente nesse sentido, de trazer as famílias jovens, através de dando-lhes condições, não só de habitação, mas também criando condições para que eles tenham essa habitação mais barata, para que paguem menos impostos. E, portanto, eu quero, de certa forma,
ser um Presidente da Câmara que pode trazer essa juventude, essas jovens famílias. Mas obviamente não vou prometer um número, porque isso seria continuamos sempre a impensável. falar da classe média, não é, Sr. Ministro? Fernandinho Não, queria renda acessível para a classe média, o senhor já está a pensar claro, na classe sem dúvida. média, continuamos sempre a falar de classe média. Falamos de uma classe, ou seja, eu falo de várias coisas e de vários temas. E um dos temas que quero falar hoje também tem toda a parte social e das pessoas que vivem muito mal em Lisboa e dessa Lisboa escondida. Mas há realmente um problema de uma juventude que hoje são jovens casais com filhos que já não conseguem viver em Lisboa. E uma cidade tem que ter uma malha social diversificada. E hoje isso não está a Estamos sempre a falar de acontecer. rendimentos acima dos 1.500 euros. Estamos a falar de rendimentos num casal eventualmente acima dos 1.500 euros. Mas depois temos todos os outros que não têm esses rendimentos e que os temos que proteger de outra maneira. Já lá Daí vamos. toda uma parte social do meu Então, programa. entramos naquilo que é a campanha e eu não resisto a iniciar este momento com uma pequena observação. Numa entrevista recente, o Fernando Medina disse: a linha política de Carlos Moedas resume-se em insulto e ataque pessoal. Vamos esquecer quem disse e o que disse. Mas não sinto que a sua campanha para a Câmara Municipal de Lisboa, não sinto que na sua campanha para a Câmara Municipal de Lisboa as suas propostas têm sido engolidas por uma linguagem que não é que está a ter hoje comigo, mas que é a linguagem que está a ter muito, eu diria, musculada, agressiva, de tal forma que há pessoas que consideram que essa linguagem não tem nada a ver consigo. E que o Sr. Engenheiro até se sente desconfortável. Ou seja, levaram-me a criar uma persona, digamos, mais trauliteira para esta campanha. Não, de todo. Eu penso é que eu sou a minha maneira de ser, que é uma maneira de ser afável, de gostar imenso de pessoas e de estar com pessoas, mas há pontos em que, para mim, quando se ultrapassam direitos humanos, direitos das pessoas, dignidade da vida humana, como foi um dos casos que estamos a falar, aí realmente, para mim, isso é ultrapassar muitos limites. Mas o Sr. E Engenheiro não começou antes a ter essa linguagem. Uma linguagem que algumas pessoas até estranharam, eu insisto, esta ideia do insulto e do ataque pessoal. Mas não houve, primeiro, vamos lá ver, um Presidente da Câmara em exercício que vai se fazer comentário a uma televisão que não é candidato e que fala do outro candidato, está de acordo comigo que isso é uma coisa, em termos jornalísticos, inaceitável. Não, ele disse na Assembleia da República. Mas depois também as disse na TVI, portanto é bom também relembrar. E portanto, isso está tudo certo. Aquilo que realmente o que chama musculado é quando eu vejo situações que são tão graves, e talvez as pessoas, no meu papel de comissário, não conhecessem esse meu lado, porque obviamente eu estava em Bruxelas, não estava no dia-a-dia do que se passa em Portugal. Aquilo que se tem passado nestes todos os níveis que estamos a falar, e quando eu fui mais musculado na minha... Tem sido, e isso tem engolido muitas das suas propostas. Sim, e depois as pessoas só comentam exatamente. Claro. Não as Mas suas isso, palavras e não as suas propostas. Eu tenho, as propostas, e é pena porque tem havido realmente estes casos que me têm obrigado a dar resposta e a falar sobre estes temas. Mas tem havido toda uma parte que são as minhas propostas, aquilo que eu quero falar sobre Lisboa, que não está a passar da mesma maneira e portanto, é isso que eu tenho que fazer, e estou muito contente de estar aqui consigo para poder reiterar essas propostas, voltar a falar das propostas, voltar a repetir. Mas não tirava um dedo, uma palavra daquilo que disse sobre temas que são para mim muito importantes, desde a transparência, se iniciasse desde o hoje caso... a campanha, continuava com o tipo de discurso, ou seja, não, olhando um bocadinho para trás, acha que disse o que tinha a dizer, no momento em que tinha a dizer, ou seja, foi o homem certo no lugar certo, ou nem por isso? Disse aquilo que eu acho que muita gente pensa sobre um sistema que hoje vivemos, seja a nível nacional, seja a nível da Câmara Municipal, que as pessoas sentem e se revoltam. Um sistema em que aqueles que estão no poder pensam que mandam em tudo, que
têm o direito a tudo, que podem fazer tudo e não devem ser criticados. Porque repare, eu fiquei... Mas a linguagem é sempre muito importante. É Eu sei sempre, que sabe que é muito importante. Claro. E deixe-me fazer-lhe outra pergunta que tem a ver Diga, com isto. diga. Não lhe parece que o senhor já tinha um inequívoco capital político ao longo que acumulou ao longo dos anos? Primeiro no governo de Pedro Passos Coelho, depois na sua passagem no European Research Council e ainda na Fundação Carlos Gulbenkian. Nós tínhamos uma imagem sua. Não tem sentido que essa imagem tenha sido um bocadinho posta em causa, para uns para melhor, para outros nem por isso? Pois, isso E não, eu quero é... saber é como é que se sente com isso. Não, ouça, sinto-me muito bem. Obviamente, quando a pessoa entra na política ativa, o que está a dizer acontece, não é? Porque a pessoa, quando está fora da política e está num cargo que não é político, pode ou não tem as suas opiniões expostas. Foi muito exposto, foi muito pressionado. Sim. Mais pressionado. Portanto, estou habituado a... Nunca usou este tipo de linguagem. Não, eu utilizei, já foi há 10 anos, mas utilizei-a contra a Troika e com a Troika e utilizei muitas vezes, fico descansado. As pessoas têm,